receber os nossos convidados especiais. Comigo está o João Vitor. Vamos lá, Gilson, muito bem. Terça-feira a gente sabe que é dia de receber os nossos vereadores e representantes do Legislativo Municipal, porque na segunda é dia de reunião e na terça eles vêm aqui para trazer tudo que está sendo tramitado ou que foi aprovado na Câmara Municipal. Nesta terça-feira estamos recebendo aqui o delegado Rangel Martinho. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, João Vitor. Bom dia, Gilson Júnior. Bom dia. Pedrinho. Ouvintes da Rádio Muriaé. Meu colega de trincheira aqui, grande vereador atuante, Reginaldo Roriz. Bom dia a todos. Um prazer imenso discutir novamente aqui nos microfones da Rádio Muriaé assuntos de interesse aqui da nossa comunidade. Tudo bem, está aqui com a gente também o vereador Reginaldo Roriz. Seja muito bem-vindo. Ótimo dia. Bom dia, João Vitor, Gilson Júnior, Tati, Pedrinha, Larissa que está conosco. Eu quero deixar um bom dia também aos ouvintes da rádio na pessoa do meu amigo Edinho, lá de Macuco, que está nos ouvindo também. Já mandou um recado cedo, manda um abraço para mim. Então aqui o abraço para o Edinho, para toda a turma de Macuco lá e aos ouvintes e quem nos acompanha também através das redes sociais. Tudo bem, vereador, vou começar com você, que eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre esse projeto de lei que foi aprovado ontem em relação à parada nos pontos de ônibus. Ele tem o objetivo de garantir mais segurança para as pessoas mais vulneráveis, né? Exatamente, e a gente dá um nome a esse PL que é o ponto fora do ponto. Ele tem um objetivo muito claro que é proteger as nossas mulheres e os idosos, que é o objetivo desse projeto, das descidas à noite dentro do transporte coletivo urbano. Funciona assim, a pessoa está no transporte coletivo urbano depois das 20 horas, dentro da linha convencional, ele pede o motorista para parar fora do ponto convencional, se perceber que ela vai ter mais segurança, né? A mulher vai ter mais segurança, ou o idoso, em uma parada, às vezes, com a iluminação melhor, às vezes mais próximo da residência, ou mais próxima do trabalho, se ela estiver indo para o trabalho. Então é um projeto que ele tem o objetivo de garantir mais segurança e ele vem num mês que é um mês importante, que é onde a gente celebra o combate à violência contra a mulher, que é o Agosto Lilás. Então, de alguma maneira, mais do que campanhas de prevenção que são muito importantes, o projeto vem para garantir um direito a essas mulheres, principalmente aquelas que estão indo ou voltando do trabalho, mas a gente tem muitas universitárias que saem, né, de várias universidades, faculdades aqui na nossa cidade e que, altas horas da noite, acabam saindo desses cursos para irem embora para casa. E esse projeto de lei, ele visa garantir a essas mulheres o direito de desembarcarem fora dos pontos convencionais. É importante a gente ressaltar que isso não vai mudar a rota do ônibus. A gente sabe que o transporte coletivo mulher ainda precisa melhorar muito esse alcance dele, né? Um exemplo foi dado, inclusive, ontem lá na Câmara, que é a rota que faz o bairro Santana, que não chega até o Santana 3, e tem universitárias que moram no bairro Santana 3 e precisam desembarcar no bairro Santana e percorrer um trecho a pé, que é um trecho relativamente deserto. A gente sabe que são problemas que precisam ser resolvidos pela empresa de transporte coletivo urbano, mas, de todo modo, esse é um direito que está sendo conferido a essas mulheres e idosos de desembarcarem a partir das 20 horas fora dos pontos convencionais, respeitando o trajeto do ônibus. É importante a gente dizer, João Vitor, que muitos motoristas já fazem isso. Muitos motoristas já têm essa sensibilidade. Esse projeto de lei, ele vem tornar essa lei, né, um direito de todas, independente do motorista. Não só das mulheres. É importante a gente ressaltar também que esse é um direito que ele vai também para os idosos. E muita gente pode, às vezes, questionar que o projeto de lei, ele limita de 8 da noite às 5 da manhã. O nosso transporte não funciona até às 5 da manhã. Ele tem um horário que ele para de funcionar. Mas essa é uma medida que a gente já deixou preparada, porque a nossa cidade está crescendo e a gente deseja que o transporte coletivo urbano melhore a ponto de ter linhas que funcionem também em horários mais avançados. Isso acontecendo, esse direito já será garantido, aí cobrindo todo esse período de 8 às 5 da manhã. Vereador, eu não sei se também é na sua visão, mas eu acho que esse projeto ele traz até uma certa economia no bolso das muriaenses, porque muitas vezes a pessoa, por
né, morar longe do ponto e tudo mais, ela acaba às vezes pegando um transporte por aplicativo, por medo, né, por falta de segurança. E aí agora com o ônibus parando mais perto de onde ela mora, onde ela está indo, isso facilita a vida também financeira dessa pessoa, né? Sem dúvida. Isso aí tem vários facilitadores. Além de preservar a segurança dessas mulheres, a gente também tem esse fator que pode, é claro, economizar para elas, tendo a possibilidade de parar, né, de desembarcar mais próximo de suas residências ou do trabalho também, porque nós sabemos que existem muitas mulheres que trabalham em esquemas de plantão, né, Gilson Júnior? Verdade. Saem de suas residências. Ficam vulneráveis, né? Ficam vulneráveis. A gente, infelizmente, vive em um país em que a violência contra a mulher tem índices alarmantes, preocupantes. Eu, todas as vezes que me deparo com algum crime bárbaro ou alguma agressão, eu faço questão de me manifestar, porque enquanto uma figura pública, eu me sinto no dever de levantar esses temas, porque se a gente ficar calado, a gente normaliza isso. Isso não pode ser normalizado. A gente não pode normalizar nem fora e nem dentro da nossa cidade. Nós tivemos, na semana passada, o caso do ex-vereador e ex-policial militar Joel, que tomou 32 anos pelo feminicídio que ele cometeu. Infelizmente, nós ainda convivemos com esse tipo de intolerância, com esse tipo de violência contra mulheres. Então, enquanto homem público, enquanto legislador, enquanto vereador, muito além de propor medidas e leis que possam assegurar a vida das nossas mulheres, muriaenses e brasileiros, eu preciso me posicionar para combater esse tipo de prática que, infelizmente, a gente ainda vivencia no nosso país. Vereador, ainda falando sobre essa seara dos direitos, né, das pessoas mais vulneráveis na sociedade, teve um caso aí que marcou muito, porque foi o goleiro Cássio, né, famoso, amplamente conhecido, contou nas redes sociais que enfrentou uma grande dificuldade de encontrar vaga para o seu filho, que é autista, né, e aí acende esse alerta, especialmente porque ele não conseguiu nem na rede pública, nem na rede particular. É muito importante trazer esse debate aqui para essa mesa e para os ouvintes, para conscientizar de forma geral, né? Sem dúvida, João Vitor. Eu me deparei com essa notícia e eu fiquei assim muito preocupado, porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso Brasil, e isso acontece em praticamente todas as cidades do Brasil, famílias atípicas que não conseguem vaga nas escolas regulares para seus filhos, né, que sofrem com qualquer tipo de grau de autismo. E esse caso foi muito emblemático, porque o Cássio, o goleiro Cássio, ele trouxe de São Paulo uma cuidadora, Rangel, que também acompanha a filha, né, nas escolas. Então, ele buscou vagas na rede convencional de ensino em Belo Horizonte, mesmo oferecendo a professora de apoio, e ele não conseguiu. Aí você imagina, uma pessoa da qual o recurso financeiro não é o problema, onde o prestígio, onde a influência também não é o problema, não conseguir uma vaga para uma filha não verbal, autista não verbal. Agora você imagina uma pessoa que não tem recurso, que não tem conhecimento, que às vezes não consegue oferecer um professor de apoio para facilitar a obtenção dessa vaga. Inevitavelmente ela vai ter muito mais dificuldade do que o próprio goleiro Cássio. Só que é importante que a gente diga que esse é um direito consagrado das famílias atípicas e das crianças atípicas, né? De terem a vaga garantida, seja na rede privada, seja na rede pública. Eu já vi casos desses acontecendo em Muriaé, na rede privada, e essa criança depois ser encaminhada para a escola Walter Vasconcelos, que é uma escola de educação especial, que faz um trabalho extraordinário. Mas é importante que os pais de crianças atípicas denunciem esse tipo de caso. Nós temos várias instâncias em que os pais podem recorrer. Nós temos a Secretaria Municipal de Educação, nós temos a Superintendência de Ensino, quando se tratar de uma escola estadual, né, e também nós temos o Ministério Público. Em última instância, nós temos o delegado Rangel aqui, que nos ajuda na Polícia Civil. À medida das minhas possibilidades. Mas, de alguma maneira, se existe um direito, esse direito tem que ser efetivado, ele tem que ser garantido. Então, aos pais atípicos, às mães atípicas, não desanimem,
busquem os seus direitos, porque eles existem para garantir a qualidade do ensino, a inclusão de seus filhos. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa que aconteceu com o goleiro Cássio. A gente precisa lutar e trabalhar para que isso não aconteça, porque essas crianças, elas precisam ter os seus direitos garantidos. Eu fui, só para completar, João Vitor e Rangel, eu tive o prazer de ser o primeiro assessor especial da Comissão Permanente de Defesa da Pessoa com Deficiência na Assembleia de Minas, quando fui assessor do Dr. Wilson. Ele foi o primeiro presidente de comissão na Assembleia desta comissão. E lá eu aprendi algo que é muito importante, que muda um pouco o paradigma, que a gente passa a entender melhor o universo das pessoas com deficiência. Muita gente fala assim, pessoas com necessidades especiais. As necessidades não são especiais, elas são comuns. A necessidade dessa criança de ter uma vaga na escola é a mesma que a minha filha tem. Uhum. A necessidade de um cadeirante de subir em uma calçada alta é a mesma de um idoso que não consegue erguer o seu pé acima de 40, 50 centímetros. Então não é uma necessidade especial. Ela é uma necessidade comum a todos os indivíduos. Então a gente precisa garantir esses direitos e fazer com que eles efetivamente sejam cumpridos, Rangel. Só aproveitando o gancho aqui, Reginaldo, e ouvintes da Rádio Moriaé, sem qualquer desdouro às legislaturas anteriores, mas a Câmara de Moriaé nunca implementou tantas políticas públicas em prol da pessoa com deficiência em tão pouco tempo como agora. Nós não completamos ainda o primeiro ano dessa legislatura e a população pode acompanhar nos canais de comunicação da Câmara, praticamente toda semana tem alguma lei importante disciplinando algum tipo de regra ou de proceder em prol da pessoa com algum tipo de deficiência. Então, de fato, o perfil da Câmara hoje, é um perfil diferenciado. Repito, não que no passado, em outras legislaturas, as pessoas com deficiência não tinham uma atenção. Tinham, mas agora eu percebo que essa atenção ela é extraordinária e ela é inerente a todos os vereadores, porque é muito comum, não é? Alguns vereadores, pelo ofício dele, pela lida cotidiana diária, ele acaba aderindo a um determinado projeto específico. Então, por exemplo, eu sou delegado de polícia, muitas pessoas esperam de mim projetos, iniciativas voltados para a segurança pública. Eu faço segurança pública também na Câmara, mas eu não posso ficar distrito somente a isso. Então, ainda que haja ali na Câmara vereadores que têm um perfil bem direcionado para determinados setores, volto a dizer, no meu caso, segurança pública, tem colega lá que é proteção animal, enfim, e tem vereadores que também sempre sustentaram a bandeira da defesa da pessoa com deficiência. Mas hoje o que se percebe é que os 17 vereadores, Gilson Júnior, indistintamente têm essa preocupação e certamente tem ali no seu cartel de projetos aprovados alguma iniciativa que já virou lei, que já está em vigor em prol dessa comunidade. Eu vou dar um dado prático para concluir e para ratificar o que o Rangel disse. A PAI, esse ano, recebeu mais recursos de emenda parlamentar dos vereadores da Câmara Municipal do que qualquer deputado estadual ou federal. Só para vocês terem uma ideia de como a Câmara Municipal tem se empenhado em garantir direitos e condições de acesso às pessoas com deficiências, à educação, a tratamentos, enfim. Inclusive é algo que a gente nota, porque praticamente toda semana, os vereadores vêm aqui, sempre um deles tem algum projeto voltado à atenção, que seja a indicação de uma rampa a ser construída até um grande projeto. Ainda falando agora também nessa área infantil, que o Reginaldo Roriz começou, pedir para o delegado Rangel falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto de inclusão de medidas de conscientização e combate à erotização infantil, que vem também numa época que está tão em alta esse assunto, bom as pessoas falarem, e também algo que vem de fora chegar a Muriaé, porque tudo que a gente viu nas redes sociais, eu não sei se é a visão
do Rangel acontece também, infelizmente, aqui na nossa lida do cotidiano, né? Acontece lamentavelmente, né? Por estar, né, na lida cotidiana com a segurança pública, eu recepciono ocorrências, né, das mais, né, variadas naturezas. E, lamentavelmente, ainda é coisa comum, né, delitos, né, ocorrências que tem ali como vítima crianças e adolescentes. Eu propus na semana passada o PL 295, né, que tem ali como dispositivo, né, o que ele preconiza, né? Dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes, né, no âmbito do nosso município, a atividades, sejam elas escolares, danças, manifestações culturais, exposições de artes e eventos, de qualquer natureza, que contribuam para a sexualização precoce. O projeto também, né, ele tem como objetivo, né, promover uma política pública, né, de inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil aqui no município de Muriaé. Nós vimos aí, e as redes sociais, a mídia em geral, né, ela se ateve muito nessa nova discussão que foi colocada, né, sobre a adultização. É óbvio que é importante a gente estar discutindo essa temática, mas não somente agora, porque um grande influencer, né, ele trouxe essa pauta para uma discussão nacional. É claro, é fundamental que discutamos isso, né, de uma forma macro, né, mas é importante também que a gente consiga implementar uma política pública aqui, especificamente para o nosso município. Então, né, quando que acontece, né, isso que tem sido muito questionado aí, né, a adultização infantil, né, ela ocorre quando as crianças são expostas. A adultização ela tem tudo a ver com a exposição da criança, né? A adultização ela ocorre quando a criança ela é exposta a comportamentos, a práticas, a linguagens e contextos que não são condizentes com a idade dela. E a adultização, em muitos momentos, passa também por manifestações que têm um apelo sexual. Então, assim, a adultização está umbilicalmente ligada à sexualização de crianças e adolescentes. A gente sabe que no Brasil nós temos muitas leis protetivas da criança e do adolescente, a principal delas, né, a Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o próprio Código Penal também tem dispositivos ali que criminalizam condutas, né, que venham de alguma forma, né, a submeter como vítimas ali crianças e adolescentes. Tem uma lei relativamente recente, a Lei 14.344, que é de 2022, completou em maio desse ano 3 anos, né, que é a Lei Henri Borel, que criminaliza condutas também e proíbe qualquer tipo de forma, qualquer forma de violência contra a criança e o adolescente, né? E a violência é compreendida na sua forma mais ampla, violência física, violência moral, violência psicológica e violência sexual. O nosso objetivo, né, com esse projeto, que foi aprovado por unanimidade ontem, é criar uma política pública municipal, sabe, de combate a essa exposição das nossas crianças, né, de sexualidade precoce, né, de sexualização do comportamento das nossas crianças. Então, o projeto, de forma alguma, ele tem o interesse de impedir ou obstaculizar alguma manifestação artística. Eu acho interessante porque eu publiquei nas minhas redes sociais, né, a aprovação do projeto, e graças a Deus, né, os comentários foram, né, todos em tom de aprovação, mas eu percebo, né, que alguns colegas, e eu pude perceber que, né, profissionais ligados à área da educação ficaram preocupados no sentido assim, delegado Rangel, podia explicar um pouco melhor assim, se a gente vai ter algum tipo de, sabe, de limitação na hora de implementar aqui algumas atividades culturais
que tem uma relação com dança, absolutamente. Né? Uma delas, inclusive, citou como exemplo, né, a questão de carnaval, escola de samba. O que as atividades culturais, e passam ali pela dança, de forma alguma estão proibidas, ao contrário, elas são sempre por nós fomentadas, incentivadas, estimuladas. Eu fiz até uma brincadeira com um colega que, antes de vir aqui para os estudos da rádio, eu falei o seguinte, ele também perguntou assim, né, sobre a questão de algumas manifestações culturais, como por exemplo o carnaval. Né? O que acontece é que, na minha época, e eu não estou aqui ditando regra, nem quero né, soar aqui moralista, quem conhece a minha, né, o meu estilo de vida sabe que eu não sou um moralista, mas carnaval da minha época, as crianças iam fantasiados de Colombina e Pierrot, né? Tinha um índiozinho e tal. Matinê no MTC. E as cantigas, né, eram cantigas, cirandas, né, de carnaval, né, de roda de carnaval. Agora, vê se muda o contexto. Né, eu respeito todos os gêneros musicais, estou pegando só a título de exemplo aqui. Numa atividade, né, educacional, uma atividade escolar, ou numa atividade promovida pelo poder público, né, a música que está tocando tem conotação sexual, é aquele tipo de música que foi classificada recentemente como funk proibidão, né, em que a figura da mulher é reificada, é coisificada, ela é tratada como um objeto com xingamentos, tratando a mulher como, sabe, uma pessoa praticamente sem dignidade. Imagina só, num contexto carnavalesco, é essa música que está cantando e é uma criança que está sendo estimulada a dançar seminua ou com trajes sumários. O contexto é diferente. Então, de forma alguma, e aqui eu respondo objetivamente, né, a colega que teve a dúvida, né, eu ouvi até um comentário, Reginaldo, que a expressão foi usada, essa foi a expressão utilizada. Rangel, teríamos então, num evento popular, como um carnaval, como uma escola de samba, por exemplo, né, essa foi a expressão utilizada, uma patrulha da censura? De forma alguma. Né? Inclusive, se tem uma palavra que eu repilo veementemente, é a censura. Né? Ninguém está censurando manifestações culturais, de arte, de dança, né? Só que, o projeto ele é bem expresso nesse sentido, né? A gente trabalha para vedar, né, realização com a efetiva participação de crianças ou com a mera presença de crianças e adolescentes, né, de eventos que tenham ali na sua essência, né, coreografias que são pornográficas, eróticas ou obscenas, ou que de alguma forma exponham as nossas crianças e adolescentes à erotização precoce. Lógico, o projeto também apresenta ideias, né, sugestões, né, de mudança de cultura, de apresentação de propostas, né, de inclusão, de medidas de conscientização e de prevenção, né, ao combate à erotização infantil. Então, assim, o momento foi propício, porque eu já lido com isso, João, no meu cotidiano da delegacia, vendo muitas crianças e adolescentes expostos. E quando eu proponho aqui a mudança de cultura, porque às vezes, até sem aquela intenção direta, Reginaldo, até sem aquilo que nós chamamos tecnicamente de dolo, né? Às vezes o pai, por desconhecimento, ou a mãe, por ignorância mesmo, até por uma má formação, né? Às vezes normaliza esse tipo de cultura musical e tal, e de repente quando quando eles se depararem com políticas públicas efetivas em âmbito municipal, que esse projeto apresenta, para que eles se conscientizem, porque tem muita mãe que, repito, por ignorância, por desconhecimento, por má formação,
ela tende a reproduzir de repente o que ela aprendeu na comunidade dela e coloca ali roupas diminutas na criança, aplaude a criança quando toca uma música, né, que tem conotação, né, sexual. Eu ia falar até exatamente sobre isso, que eu acho que houve uma normalização desse tipo de música, esse tipo de cultura, porque uns anos atrás, eu lembro quando eu era criança, o funk proibidão era proibidão. Lembro de primos ouvir e sai daqui, não é pra você ver coisa na televisão. Hoje eles são colocados... Não assiste, vai pro seu quarto. São colocados nos Hoje churrascos tá de família. normalizado. Né? Hoje você vai para uma matinê de carnaval e que não toca tão somente ali as marchinhas de carnaval, né? Ou as músicas, né, que tem a ver com aquele período. Né? Entre uma marchinha e outra coloca uma... Desculpa aqui a minha sinceridade. Mas esse lixo musical, eu não vou nem dizer que é de gosto duvidoso, porque assim, gosto cada um tem o seu. Né? Eu, por exemplo, né, gosto de um gênero musical que muito pouca gente assim afeta. Eu gosto de heavy metal, tá? Mas não faço mal a ninguém. Né? Então eu respeito, a pessoa gosta de funk e tal. Agora, tem músicas, né, cuja letra, e isso independe do ritmo, né, pode ser lamentavelmente, acaba sendo primordialmente ali, né, os funks proibidões, mas assim, essa expressão coisifica a mulher, sabe? Para uma mulher adulta, aquilo ali já é algo que, sabe, a coloca numa situação de subserviência ao homem, ou se coloca como uma pessoa com uma subdignidade. Imagina uma criança, sabe, dançando essa música, reproduzindo essas letras, usando uma indumentária que não tem sentido. A regra, João, ela é muito clara. O melhor momento da nossa vida, né, é a infância. A infância tem que ser usufruída, ela tem que ser aproveitada. Não há sentido numa criança de 5, 6, 7 anos, sabe, frequentando ambientes que não são condizentes com a idade dela, sendo expostas a uma linguagem, a um contexto, a uma música, a uma cultura que a sexualiza. Eu estou no meu cotidiano diário como delegado de polícia, Gilson sabe disso porque é um excepcional, né, repórter policial, frequento os guetos, frequento, né, as ZQCs, né, as zonas quentes de criminalidade de Muriaé, e ainda me espanta, sabe, adentrar em alguns guetos, as crianças, muitas delas, né, a mãe colocando a música, dançando, eu diria seminuas, sabe, e isso não pode ser normalizado. Então, o que a gente está querendo aqui, né, com a propositura do projeto, que, repito, foi aprovado, né, é criar mais uma política pública municipal que venha corroborar dispositivos penais, né, que criminalizam condutas que já existem no ECA, no Código Penal e na lei Henri Borel. Então, assim, e venhamos e convenhamos, Muriaé é uma cidade de porte médio, Muriaé é uma cidade com 109 mil habitantes, Muriaé é uma cidade que tem as suas complexidades, né? Já não era hora de termos uma lei específica para disciplinar, né, esse tipo de pauta aqui. Então, assim, aproveitando, obviamente, que o momento estava muito propício para discutir as questões atinentes à adultização infantil, à erotização, né, das nossas crianças, né, a sexualização do comportamento dessas crianças, apresentar a lei e contar com o apoio da nossa comunidade, porque tudo que está aqui é absolutamente execuível. E melhor, não gera um centavo de custo para o poder público municipal. Muito bem, queria agradecer vocês dois pela presença aqui. Reginaldo Roriz, obrigado. Obrigado, João Vitor, Gilson, a todos os ouvintes. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Vereador Rangel, obrigado também pela participação. João, muito obrigado. Obrigado, Gilson Júnior, Pedrinho, a todos da Rádio Muriaé. Agradeço a cada um dos ouvintes aí que, né, deram atenção aqui para a nossa exposição. Eu espero dentro em breve voltar, né, com outras boas notícias, né, do nosso trabalho, né, lá nessa Casa Legislativa aqui de Muriaé. Contem sempre comigo. Muito bem, agradecer também quem participou com a gente.
Gilson? Só quebrando o protocolo aqui, o Rangel falou do gênero musical, ele gosta de heavy metal, mas um dia eu consegui uma coisa, né, levar ele num pagode e ele ficou lá o tempo todo no palco, curtindo o pagode. Tá? Eu vou ser como São Tomé, se eu não ver foto, eu não vou acreditar. Ah, pena que eu perdi a foto, mas ele tava lá. fato, participou é fato. do churrasco. É verdade ou não é? É verdade. Então pronto. Mas eu gosto de um brega também, né? Então nós vamos combinar, nós vamos no show do Zezo. Pronto. Aí é brega de verdade. Conte comigo. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, delegado Rangel, pela participação. 12:07.